Fala, galerinha do Papo de Vestibular, bem-vindos mais uma vez aos vídeos do nosso canal. E hoje eu vou entrevistar o professor mais jocoso da internet, um popstar da internet, o Humberto, do canal Exatas Exatas. Essa é uma entrevista muito especial para você que nos acompanha no Papo de Vestibular, que tem dificuldade em exatas, em matemática, não sabe como estudar essa disciplina de direito. O Humberto vai dar muitas dicas para vocês, então nos acompanhe até o final do vídeo, que vai ter dicas sobre o Enem, vai ter dica da FUVEST, o Humberto vai falar tudo sobre o canal deles, enfim, vamos extrair tudo desse popstar Humberto, e fique então com nós até o final desse vídeo. Humberto, é um prazer ter você aqui no nosso canal, cara. O professor mais jocoso, tem vídeos muito legais na internet. Eu adoro assistir seus vídeos. É realmente uma grande honra receber você no nosso canal. E é um cara que eu admiro muito o seu trabalho. Já faz um tempo que eu acompanho você. Não só eu, né? 6 milhões de visualizações. E é um prazer muito grande ter você aqui hoje. Olha, Bruno, realmente, para mim é uma honra ainda maior, porque eu nunca fui entrevistado. É a minha primeira entrevista, então realmente eu estou aqui nas nuvens. Estou finalmente sendo entrevistado, meu esforço valeu a pena, esse tipo de coisa. Então tá ótimo aqui, é um prazer ainda maior estar aqui no Papo de Vestibular. Com certeza vai ser a primeira de muitas entrevistas, Humberto. Então, ó, sem enrolação, vamos para a primeira pergunta. A primeira coisa que eu pensei, Humberto, quando eu pensei em chamar você para o nosso canal, eu pensei na minha própria história. Cara, eu sempre pensei nas exatas, sobretudo na matemática. Eu falo assim nas minhas palestras, que a matemática é igual ao corintiano. Ou você ama ou você odeia. Então a minha primeira pergunta é, por que tanta gente odeia tanto ou tem tanta dificuldade nas disciplinas de exatas, sobretudo na matemática? Olha, a mesma pergunta que perguntar por que tem tanta gente que odeia corintiano, né? Não é uma pergunta muito fácil. Mas, sinceramente, é um grande problema, a gente percebe isso, a grande maioria das pessoas, as principais dificuldades são matemática e português. Que a gente pode ver isso pelas notas do Enem, que a grande dificuldade é a matemática em si, mas principalmente a interpretação de texto por trás da matemática. Que às vezes a pessoa nem entende o que a pergunta quer dizer e aí ela não consegue fazer a questão. E a matemática a gente vê, principalmente eu vejo pelos comentários do meu vídeo, e eu já vinha conversando isso com os meus pais, com os meus colegas, que a matemática, realmente, o problema dela é a base. Eu já falei isso em alguns dos meus vídeos. Por exemplo, funções, frações, operações, essas coisas mais simples mesmo, gráficos. A gente já começa na escolinha, desde criança, aprendendo a decorar fórmula, decorar tabuada, decorar, e acaba não mostrando realmente onde a matemática está na natureza, como que a gente pode relacionar música com matemática, essas coisas práticas do dia a dia que a gente não consegue ver, porque na escola eles não ensinam isso, ensinam a decorar. Por exemplo, no meu canal, agora eu estou fazendo uma série um pouco mais abrangente de exatas, eu estou falando, por exemplo, vai ter um vídeo daqui a pouco, a geometria que faz bem à saúde. Eu vou falar geometria relacionada com a saúde, a alimentação, esse tipo de coisa. Como a matemática está na natureza, eu pretendo fazer um concurso no meu canal, premiando os primeiros lugares com o tema matemática na natureza, para a pessoa abrir os olhos para outras coisas. Não ficar só decorando, porque realmente aí a base é muito importante. Para você construir um prédio de 100 andares, se a sua base não for muito estruturada, alguma hora você vai colocando conhecimento, colocando logaritmo, função de terceiro grau, e aí acaba que o prédio desmorona uma hora. Você percebe que aquela sua base você nunca estruturou uma base certa. E aí não consegue elaborar outras coisas mais para frente. Muito legal, Humberto, muito legal. Eu realmente nunca havia pensado por esse lado, o quanto esse distanciamento em teoria e prática, ele realmente dificulta muito nessas disciplinas de exatas, fica muito no abstrato, muito na decoreba, e aí realmente dificulta o desenvolvimento nessas áreas, né? Então, falando sobre isso, Humberto, como então, já que você chega a essa conclusão, qual é o melhor método para se estudar a matemática? Para aquele aluno que nos acompanha, que tem dificuldade, que não consegue, que é uma matéria que para ele talvez seja o calcanhar de Aquiles, como que ele consegue estudar de uma maneira mais fácil a matemática,
para ele conseguir ter sucesso no vestibular e mais à frente na vida dele? Eu geralmente não gosto de dar resposta muito clichê, então eu vou tentar elaborar algumas coisas diferentes. Eu fui botando algumas coisas interessantes conforme a gente conversava antes de ter começado a entrevista. E eu achei um dado muito legal que Leonardo da Vinci ele nunca foi à escola. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele elaborou era por observação. Ele olhava a natureza, ele aprendia com ela, aprendia a beleza da natureza, a matemática. Os maiores gênios que a gente viu até hoje nunca foi à escola. Isso eu achei realmente fantástico. E para estudar matemática, além do básico de ter uma base mais estruturada, de conseguir fazer bastante questão, que eu acho que essa seria uma resposta clichê. Fazer muita questão até você decorar o método, e aí você vai conseguir ir fazendo exercícios mais difíceis para frente. Vai funcionar até um certo ponto, mas aí depois você vai perceber o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo, como é que eu como é que eu cheguei nessa resposta. Então, umas dicas que eu acho interessante como eu falei na primeira pergunta, que o principal problema é a interpretação de texto. Às vezes a pessoa sabe fazer a questão, ela sabe, só que vem um problema sobre duas equações diferentes e a pessoa não sabe montar o sistema de equações, por exemplo. Vem um problema completamente elaborado, especialmente o Enem, que gosta de rebuscar, e aí a pessoa não sabe resolver. Então, o que eu acho muito interessante é ler. Por exemplo, ler livros, ler coisas que não são relacionadas à escola, ler revista, jornal, tudo que você puder botar a mão, você lê. Isso vai acabar desenvolvendo em você a habilidade de conseguir relacionar. Esse termo aqui está se referindo a isso, estou conseguindo entender melhor a ideia que o autor está querendo passar. Lê de tudo, não só esses livros que a escola te manda ler, que são os mais chatos possíveis, que é realmente para te bitolar, te condicionar. Então, você lendo sobre coisas interessantes, você acaba aprendendo a relacionar as coisas, você consegue desenvolver melhor seu vocabulário e essa relação entre as palavras que é extremamente importante. Uma outra coisa legal, por exemplo, aprender um idioma novo. Se você aprende um idioma novo, você tem que aprender a ordem das palavras, e a relação entre as palavras. E como é que você vai aprender francês sem entender o português? Você estaria se forçando a aprender o português, a língua portuguesa, ao estudar um outro idioma. Eu acho isso interessante. Estudar um outro idioma, você aprende mais o português, a interpretar, o que acaba te levando a entender melhor o que o problema de matemática quer. Além de, claro, fazer muita questão e dar uma olhada na base da matemática, que essas seriam as respostas mais clichê. Muito legal mesmo, assim, um dos motivos também de trazer você aqui no nosso canal é a forma como você enxerga. Inclusive, esses dias eu estava lendo um comentário de um inscrito do seu canal que fala que é a exatas mais humanas do YouTube, né? Então eu acho que isso resume muito bem essa visão, e eu concordo plenamente com você. Não dá para a pessoa ser especificamente boa em matemática sem ela ter uma boa visão de mundo, sem ela ter uma boa compreensão de texto. Muito legal, Humberto. Muito interessante a sua visão, com certeza. Falando sobre interpretação de texto, né, não dá para a gente esquecer da nossa provinha pequena do Enem, né, 2016. Pequenininha, né, Humberto? Não precisa saber interpretar texto, imagina. Nada demais. O que você achou dessa prova do Enem 2016 e, sobretudo, claro, né, da parte de exatas, o que você achou dela? Se tivesse que descrever com uma palavra, eu chamaria de perverso. Eu achei que você ia falar jocosa. Não, jocosa não. Jocosa foi de 2014 para trás. 2015, 2016 foi perverso. A administração do tempo. Eu vi muitos comentários no meu vídeo falando: eu achei matemática fácil, mas eu deixei 30 em branco na parte de português. Então não foi fácil, porque você não conseguiu administrar o tempo. Se você tivesse que fazer as 90 questões e ainda a redação, o problema da administração do tempo é crucial. Teria que fazer correndo as questões e às vezes nem parar para pensar direito. E a pessoa que não interpreta o texto direito, ela tem que ler 5 vezes a questão e perde um tempo crucial. Então, eu não achei a prova extremamente difícil nas questões. Se você fosse fazer em casa, com tranquilidade, sem esse limite de tempo, você conseguiria fazer grande parte, lendo de novo, tentando interpretar. Mas lá na hora, aquele estresse, aquela tensão de eles tirando os papeizinhos na parede, falta 1h30, falta 1 hora, 45 minutos. Realmente, se você não está bem preparado, você já tinha estudado muito específico sobre o Enem, porque é uma abordagem diferente do que outros vestibulares. Se você não fez muita questão do Enem, dos outros Enems de 2009, que foi quando o Enem mudou, até 2015,
você não ia saber, na hora de chegar uma questão, você não ia conseguir realmente entender o que ela quer de primeira. Você teria que ler de novo, de novo, de novo, e aí acabaria que perdeu o tempo de fazer outras duas questões. E esse eu achei que foi o principal problema. Depois da interpretação de texto, né, que a gente já falou, o pacote Enem que eu fiz está entrando em promoção agora no Black November. O vídeo vai sair na sexta-feira. Vai dar 70% de desconto sobre quase 700 resoluções do Enem, desde 2010 até 2016, que eu vou incluir em breve. Então, se você quer aprender melhor como resolver as questões do Enem, porque são muito diferentes de outros vestibulares, eu te convido a dar uma olhada lá nas Exatas, que tem um videozinho de promoção e o cupom para você usar e ter o desconto. Muito bom. Outra coisa, Bruno. Pode falar. Que eu acabei de lembrar. As pessoas que fizeram o Enem esse ano, elas estão muito desesperadas porque acham que a nota não vai ser suficiente para entrar na universidade que ela quer. E isso, 99% das pessoas está sentindo a mesma coisa. Então, eu sinto que as notas vão cair um pouco. As notas de corte podem cair um pouco. Então, a pessoa que está desesperada porque tirou 750 e a nota média foi 760 no ano seguinte, em 2015, não se desespera tanto, que provavelmente as notas devem cair um pouco. Então, mesmo que você não tenha ido tão bem, não se desespera, espera o resultado final do Enem, não fica sofrendo por antecipação. Você falou duas coisas que eu achei muito legal. Primeiro ponto que você tocou é a questão da interpretação de texto. Essa é uma qualidade, eu falei muito nos meus vídeos, inclusive aproveitando também, eu vou gravar um vídeo para soltar já no mês que vem, falando sobre como você melhorar o seu tempo de prova, e volta naquela chave que você falou sobre a questão de interpretação de texto. Se a pessoa não lê muito, se o aluno não lê muito, ele vai chegar numa prova como o Enem, prova da Unicamp, que o tempo é curto, ele vai ter que ler 2, 3, 4 vezes para entender mais ou menos o que o texto está pedindo, ele vai ter muita dificuldade para interpretar e para lidar com a questão do tempo, seja na matemática, no português, em todas as outras áreas. Então, esse é um ponto fundamental que você tratou aí, que é uma qualidade que hoje em dia todo aluno de vestibulando precisa ter, é saber ler bem e escrever bem, interpretar. Isso vai te dar muito mais tempo na prova. E a segunda coisa que você falou sobre o seu curso, que vai estar no Black November, pessoal, aproveita, cara. Aproveita porque eu entrevistei, por exemplo, o Frank Yasoyama, no nosso canal Papo de Vestibular, que ele passou em engenharia no ITA, que hoje eu considero a prova mais difícil do país, inclusive na área de exatas, e eu perguntei para ele, Franco, qual foi o segredo? Por que você entrou no ITA? Ele falou assim, Bruno, meu maior segredo, além de eu perder o medo da prova, foi de eu ter realizado a prova dos últimos 15 anos do ITA. Ele fez as últimas 15 provas do ITA antes de prestar o vestibular para valer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Esse curso que o Humberto está oferecendo para vocês que estão nos assistindo, que é de resolução dos últimos exercícios do Enem dos últimos anos, é um curso fundamental. Uma das principais formas de você estudar para passar no vestibular é você resolvendo os exercícios dos anos anteriores. Quando você assiste uma aula do Humberto com a resolução, te encaminhando para aquela resolução, fica muito mais fácil. Eu já indico fortemente tanto o canal do Humberto Exatas quanto esse curso. Aproveite o Black November para já adquirir esse curso, para já se preparar para o próximo ano. Não fica esperando, eu vou começar em janeiro, fevereiro. Não, você tem que começar agora já. Para você que está no terceiro colegial, para você que quer, não fique esperando o próximo ano, tá? Eu indico muito, então, entra lá, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O link do Humberto para entrar direto no site do Exatas, para ter acesso ao Black November. Bom, Humberto, continuando aqui, já que você tem um curso falando só sobre o Enem, é óbvio que quem está nos assistindo aqui agora vai ter que ter algum privilégio, né? Tem que ter alguma dica sua aí, dicas místicas do nosso professor, certo? Então traz aí algumas dicas para quem vai prestar o Enem, o que você já pode adiantar que tem no seu curso aí, que você já pode dar de dica para quem está nos assistindo agora? Eu fiz um vídeo recentemente sobre o Enem, que chama Fui Mal no Enem, e agora? Para aquelas pessoas que estavam querendo entrar na universidade, acabou achando que não vai ter nota suficiente, e realmente está muito triste, vou ter que fazer mais um ano de cursinho para aprender tudo de novo, da mesma forma, com os mesmos professores, o mesmo assunto. Aí eu falei, calma, tem outras formas de você estudar para o Enem. Especialmente na parte de humanas, eu dei umas dicas lá no vídeo de formas alternativas de você estudar, que não é só você estudar por tópicos. Tem várias outras formas, tipo
Filmes, tem vários filmes históricos que você aprende muita coisa e poderia tirar desses filmes conhecimento para resolver muitas questões de história, por exemplo. Teve algumas 3 ou 4 questões de história que eu matei. Eu acertei a questão porque eu lembrei de um teatro de bonecos que eu tinha visto e estava no YouTube, que eu botei o link lá na descrição desse Fui Mal no Enem agora, e que me ensinou a história do Brasil. Outras formas que eu realmente aprendi, humanas, filosofia, história, esse tipo de coisa, foi por filme, foi por livros, foi por videoaulas no YouTube, foi por coisas paradidáticas também. Então, tem outras maneiras de você estudar. Exatas, realmente, é o que a gente estava falando, de construir uma base importante, extremamente importante, que aí depois você consegue desenvolver, vendo videoaulas de vários canais, vendo coisas alternativas também, para tirar um pouco o foco só daquela coisa certinha de exatas, ver como elas se aplicam no mundo, porque é assim que o Enem cobra, né? Ela cobra como que as exatas se aplicam no mundo. Fazendo isso, você vai conseguir 80% da prova você faz bem tranquilo. Os outros 20% você vai fazendo questão, pegando o jeito, entendendo cadê as pegadinhas, porque tem muita pegadinha, e aí acaba que você consegue uma ótima nota do Enem, garantido. Mesmo para o pessoal que talvez não tenha passado esse ano, a gente ainda tem que esperar, são uns 2 meses ainda para ver como é que vai ser. Né? Mas para o pessoal que foi mal no Enem, que não passou, para que ficar mais um ano no cursinho fazendo exatamente a mesma coisa? Se a pessoa, por exemplo, que é medicina, ela tirou uma nota 750, que não é suficiente para medicina em algumas. Por que ela não... Calma aí que tem uma moto lá fora. Por que ela não faz, por exemplo, bioquímica, ou biotecnologia, ou biologia? Bota, você provavelmente vai passar, vai aprender coisas relacionadas, vai tirar o foco dessa bitolagem de cursinho, de decorar, e vai que você gosta, vai que essa é a sua área. Uma coisa similar, e que vai que você nunca vai saber se você não tentar. Então é algo que eu queria falar nos outros vídeos, ainda não consegui, esse está sendo o primeiro vídeo que eu estou falando isso. Então vamos ver como é que vai ser a aceitação do pessoal para essa ideia. Muito bom, Beto. Você fala uma coisa que eu concordo plenamente. E, inclusive, você disse, quando você começou a falar sobre isso, no seu vídeo que eu assisti, eu acho que aquele Fui Mal no Enem, você me veio na cabeça essa frase e você, ao longo do vídeo, falou ela, que eu acho que é do Einstein, não lembro, que fala que é loucura fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, eu concordo plenamente com você. Se você faz uma prova do Enem, você está no terceiro colegial, você está no seu cursinho, você não foi bem na prova, e se você continuar fazendo as mesmas coisas no ano que vem, o resultado vai ser o mesmo, não vai mudar absolutamente nada. Se você não mudar, talvez, o seu cursinho, ou sua forma de estudar, ou o seu conceito sobre estudar. Eu gostei muito, uma coisa que você falou que eu também percebi na prova, que eu gostei bastante, que o Enem está tentando tirar, eu vejo, pelo menos dessa forma, essa questão de bitolagem, de só decoreba, para tentar realmente, como você diz, aplicar as exatas, ou seja lá qual matéria que for, no mundo. Então, teve várias questões que era questão de mundo mesmo, interpretação de uma questão talvez multidisciplinar, que eu achei bem interessante. Então, é muito legal essa forma como você pensa. E quando você começa a estudar diferente, com certeza você vai ter muito mais facilidade nesse tipo de prova, que é o Enem, que hoje talvez seja a prova mais importante do país, porque ela tem acesso a N universidades públicas, inclusive o ProUni, para universidades particulares também. Então, ela é talvez a prova mais importante. E ela está tentando trazer os conteúdos de um modo diferente, o que requer que você também estude diferente. Não fique só naquela questão bitolada, naquela caixinha de decoreba, né? Então, acho isso muito legal que você trouxe. Outra prova que eu gostaria de perguntar para você que está aí para chegar, e que muitos alunos vêm me pedir dicas sobre essa prova, Humberto, que é a FUVEST, uma prova também muito importante a nível nacional, uma universidade muito cobiçada, que é a USP. O que você poderia trazer para nós, Humberto? Alguma dica aí na área de exatas para quem vai prestar a FUVEST? O que você pode trazer? Olha, pode parecer estranho, mas eu nunca tive contato mesmo com a FUVEST em si, com o vestibular da FUVEST. As coisas que eu vi da FUVEST foram no cursinho, assim, mostrando mais ou menos alguma questão. Essa veio da FUVEST para fazer. Eu nunca tive contato com o vestibular mesmo da FUVEST. Eu não poderia dizer coisas muito específicas. Mas é aquilo que a gente conversou. Se a pessoa está dominando o português e a matemática, e ela está tranquila,
porque a gente pode falar um pouco depois do preparação psicológica, a gente poderia falar. Se a pessoa está tranquila, vai fazer a prova com tranquilidade, ela já consegue passar por cima das pegadinhas, consegue entender onde que estão as pegadinhas. Eu não sei se é uma prova com muita pegadinha ou se é mais... Muita. Então, se a pessoa vai com tranquilidade, se ela tira a ideia da cabeça de que passar na prova é o propósito da minha vida, se ela tira essa concepção da cabeça dela, ela vai já muito tranquila. Ela vai fazer as questões, vai lembrar da matemática que ela estudou, da base, que é muito importante, e vai conseguir interpretar com tranquilidade e marcar as questões. Um grande problema dos vestibulares é o estresse. A pessoa acha que precisa passar, senão minha vida vai acabar, meu propósito de vida é passar no vestibular. E eu acho isso absurdo. A pessoa tem que ir com tranquilidade, sabendo que aquilo é uma etapa da vida dela e que ela vai fazer aquilo, entrar na universidade, entrar em uma outra etapa da vida dela. E vai conseguir entrar quando ela estiver preparada, quando ela estiver pronta para entrar na faculdade. Eu falo isso muito nos meus vídeos, né? Eu vivi isso na pele. Eu fiz a história na Federal de Ouro Preto e eu passei direto no terceiro colegial. Tinha 18 anos. Eu me considerava um cara um pouco mais maduro do que as pessoas com 17, 18 anos, mas eu vivenciei isso muito na pele. O que eu quero dizer? Pessoas que entravam direto no terceiro colegial, 17, 18 anos, muitas vezes não tinham cabeça nem maturidade para até aproveitar tudo que a faculdade oferecia. Então, às vezes, você pensa, nossa, se eu não passar direto no terceiro colegial, eu tô ferrado, meu mundo vai acabar, meus pais vão me matar. Às vezes, um ano de cursinho vai te dar uma maturidade para quando você entrar na faculdade, inclusive, tanto antes de entrar, na verdade, para escolher o seu curso, para ver se é aquilo que você realmente quer, e quando você entrar, você vai ter uma maturidade muito maior para poder, claro, aproveitar as festas e tudo que uma universidade traz, mas também aproveitar a questão acadêmica. Então, isso não é tempo perdido, é muito legal. Nessa fase de 17, 18, 19, 20 anos, um ano, você amadurece muito. Um ano faz muita diferença na sua vida. O crescimento que você traz aí, a bagagem que você entra na universidade, às vezes, é muito maior do que se você tivesse entrado um ano antes. Então, nunca é perdido, você não precisa desesperar. Esse é só um desafio que ele falou, né, Humberto? Depois terão outros, talvez até muito maiores do que esse, né? Com certeza. E a gente não pode também achar que é o fim do mundo, né? Uma coisa que minha professora de psicologia me falou, num dos primeiros dias de aula, que a gente estava discutindo exatamente sobre isso, de entrar direto do ensino médio para a universidade. Ela falou que lá, em alguns dos países da Escandinávia, eu não tenho certeza se é Suécia, ou Noruega, ou Finlândia, algum dos três, os alunos, quando eles concluem o ensino médio, o equivalente ao ensino médio, o que acontece? Eles recebem uma bolsa e são literalmente enxotados do país. Fala, vai embora, fica um ano fora, mochilando, fazendo o que quiser, trabalhando em outros lugares, em outros países, para você aprender como é a vida, para você realmente adquirir uma maturidade que, infelizmente, muitos de nós brasileiros ainda não temos. 17 anos saiu da faculdade, não tem maturidade suficiente para entrar na universidade, que é completamente diferente. Você pode se matar de estudar no cursinho, mas o se matar de estudar na universidade vai ser diferente. O estilo de estudo vai ser completamente diferente. E a pessoa não adquire isso simplesmente pelo cursinho ou decorando as coisas. Ela precisa vivenciar coisas diferentes. E às vezes ela nem sabe qual curso que ela quer. Eu acho que eu devo querer medicina porque todo mundo quer medicina. Muita gente já faz isso. E fica 3 anos estudando ou mais, e quando entra percebe que não era aquilo. E aí é um choque duplo. Acaba perdendo 3, 4 anos da vida e percebendo que não era aquilo que ela queria. Então eu achei fantástico essa coisa que ela falou de ser enxotado do país, vai trabalhar, vai fazer tudo que você quiser da vida, vai aprender sobre a vida mesmo. Seria legal se estivesse aqui no Brasil, né? Assim, vai fazer um mochilão pelo mundo, aí, menino, terminou o ensino médio. Mas eu acho que está longe da gente ainda fazer isso. E mesmo países que não têm essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, como você disse, ser enxotados, mas a gente percebe, eu viajei um pouquinho já pela América do Sul, você percebe que outros países, Estados Unidos, Canadá, os jovens lá, eles têm essa cultura de terminar o ensino médio equivalente deles e fazer realmente uma viagem, talvez não de um ano, mas de viajar, de conhecer a Europa, conhecer outros países. Aí falam, nossa, mas isso é uma conversa de burguês, eu não vou ter dinheiro pra... Não é isso, não é questão de necessariamente ter que ir para fora do país, mas ter outras vivências, talvez trabalhar, conhecer outras regiões do Brasil mesmo.
O Brasil, cada estado do Brasil é um país tão grande que cada região ela tem uma cultura completamente diferente, você conhece muitas coisas, então isso é muito interessante, Roberto, eu concordo plenamente com você. E outro ponto, quando a gente fala assim, da pessoa não ter maturidade para aproveitar a faculdade, não é assim o aproveitar do cara ter que ficar bitolado 24 horas estudando. Isso não é aproveitar a faculdade. É ter maturidade, por exemplo, para você ter cabeça de sentar numa mesa de um bar, às vezes, com o professor e ter uma conversa massa ali com ele, sabe? Ou, por exemplo, ter uma cabeça de conseguir escrever um artigo científico, ir para um congresso, ver o quanto aquilo é importante para a sua vivência particular, pessoal, seu crescimento pessoal. Então, tudo isso faz parte de aproveitar a faculdade. Não é questão de ficar estudando bitolado 24 horas, como a gente normalmente estuda no cursinho. Tudo isso compõe a faculdade. Como você bem disse, é completamente diferente a fase da faculdade da fase do cursinho de ensino médio. Né? Isso requer uma certa maturidade para aproveitar essa nova fase, né? Da forma como deve ser aproveitado. Né? Então, Humberto, falando um pouco dessa questão mais psicológica, de aproveitar, de maturidade, vamos aí aproveitar essa sua experiência no curso de psicologia. Para quem ainda não sabe, o Humberto faz psicologia na UNB, que é uma universidade fera demais, eu tenho muita vontade de conhecer o UNB. Acho que uma das grandes dificuldades, Humberto, como a gente já falou um pouco nessa entrevista, é a questão psicológica. É lidar com esse momento, com a pressão que requer o vestibular. Então, juntando um pouco dessa sua bagagem de vivência, você já morou no Japão, inclusive, a gente precisa até marcar uma outra entrevista para falar muito de outras coisas ainda, né? Mas aproveitando a sua bagagem de vida e o seu conhecimento já teórico e prático do curso de psicologia, como que o aluno ele deve lidar com essa parte psicológica, com essa pressão nessa fase do vestibular, Roberto? Alguma dica para os nossos alunos para encarar melhor essa fase? A gente já falou, né, da parte de não supor que o propósito da sua vida seja passar no vestibular, que isso é uma etapa. E quando você estiver pronto, quando você estiver maduro o suficiente, vai acontecer. Não se desespera. Se não passou dessa vez, vai fazer outras coisas, como você falou, um curso técnico, talvez, trabalhar. É muito importante você não perder o foco de que a sua vida não é entrar no vestibular, entrar na faculdade. Mas uma coisa que eu acho que, realmente, se você ignorar todas as outras coisas que a gente falou até agora e for levar uma coisa para a sua vida, vai ser isso que eu vou falar agora. Uma coisa extremamente importante que eu vim percebendo ao longo do tempo é a questão da alimentação. A questão da alimentação é essencial. A pessoa está ingerindo, o estudante está ingerindo, às vezes, aqueles alimentos prontos, cheios de açúcar, refrigerante, esses alimentos que acabam muito açúcar, massas, que a massa dentro do seu corpo acaba virando açúcar também e te tornando mais hiperativo. Tem gente até que fala, não, o açúcar não me deixa hiperativo, isso é só com outras pessoas. Fisicamente, a pessoa pode até não perceber, ela não pode estar cheia de energia, mas acaba indo para o cérebro essa energia excessiva e não consegue se focar. Está prestando atenção numa coisa, logo, vixe, lembrei de outra, acabei lembrando, ai meu Deus, está cheio de coisa, e não consegue se focar no estudo. A pessoa pode ter uma base muito boa, mas se ela se alimenta com muito açúcar, com muitos desses alimentos industrializados, ela acaba não se focando direito. Eu já vi muitos doutores renomados, bem famosos, fazendo desafios, inclusive para mães que têm filhos com TDAH, por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade. Corta o açúcar do seu filho por 2 meses, que você vai ver uma mudança da água para o vinho. Não é, dá um doce de vez em quando, não. Corta o açúcar por 2 meses. Você vai ver uma mudança da água para o vinho, seja no seu filho, seja em você mesmo, tem ou não TDAH. Realmente, o açúcar, e uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, é um grande vilão. Acaba te impedindo de se focar nos estudos, você pode sentar e estudar por 10 horas seguidas, que não vai ser aproveitado. E tem uma outra coisa, que eu vou falar o nome técnico, provavelmente as pessoas não conheçam, mas tem muito exemplo no dia a dia que eu vou dar, é a chamada excitotoxina. Você já ouviu falar? Não, ainda não. Mas dá para você supor o que significa, excitotoxina. Estou anotando tudo aqui, pode falar. Estou tendo uma aula aqui agora. É uma toxina que excita, logicamente. Se você coloca algumas células, por exemplo, numa placa de Petri e joga a excitotoxina, a célula fica muito hiperativa por 1 hora, 2 horas. E logo depois, morre. E essas excitotoxinas estão em praticamente todos os alimentos industrializados com nomes diferentes. Por exemplo, os adoçantes artificiais, aspartame, sucralose, sacarina. Um dos maiores vilões
das excitotoxinas, que você provavelmente vê em todos os lugares, é o glutamato monossódico. Você provavelmente conhece, já ouviu falar de glutamato? Já ouvi falar. Ele é o realçador de sabor. Tá cheio naqueles caldinhos de carne, aqueles caldinhos de frango, de legumes, em salgadinhos, em praticamente todos os alimentos tem esse glutamato. E é uma das piores excitotoxinas. Sabe o que eles fizeram? Eles sabem que as pessoas estão começando a perceber que o glutamato é ruim. Então eles mudam o nome no rótulo, botam dezenas de outros nomes. Tem proteína vegetal hidrolisada, proteína texturizada de soja, glutamato monossódico, tem vários nomes, você pode procurar no Google depois, glutamato monossódico nomes, e você vê que está em tudo, está em todos os produtos industrializados. E você fica bitolado lá, as suas células extremamente hiperativas, depois morrem, você não consegue se focar direito. Então, uma dica principal que eu dou, ignorando todas as outras, melhorar a alimentação. Parar de comer tanto alimento industrializado, comer mais frutas, alimentos orgânicos, é aquele salto qualitativo na sua vida. O ômega 3 é muito bom, você pode encontrar em peixes, em nozes. Eu particularmente, peguei aqui, já separei, essas cápsulazinhas de ômega 3, eu tomo todos os dias, umas 2 ou 3 cápsulazinhas. Essas daqui. O ômega 3 é ótimo para o cérebro. Em 2, 3 meses, se você trocar alimentos refinados, farinha, açúcar, por coisa integral, tipo açúcar mascavo, farinha integral, ou, por exemplo, tem até farinha de linhaça, farinha de aveia, farinha de tudo quanto é coisa que não seja trigo. Se você cortar esse glutamato, diminuir muito o açúcar, dar preferência para os alimentos naturais, eu garanto para você que em 2 meses você vai estar focado. Um estudo de 45 minutos vai ser suficiente para entender toda a matéria com muito mais tranquilidade. É aquele salto na sua vida quando você finalmente consegue dar atenção para a alimentação. E eu acho que essa é a dica principal do vídeo, Bruno, sinceramente. Humberto, quando você falou no começo desse vídeo que você é um cara que não gosta de dar respostas clichê, eu acho que a gente fecha praticamente a entrevista com uma dica extremamente inusitada, que eu nunca tive no meu canal, mas extremamente importante. Eu aqui já anotei tudo, uma aula realmente, isso foi um presente para quem está assistindo essa entrevista até agora, muito legal. Eu lembrei, inclusive, de um retiro que eu fiz de autoconhecimento, que não tem até nada a ver com vestibular, e que nesse retiro, eu não sou vegetariano, mas nesse retiro a alimentação era toda orgânica e vegetariana. Eu fiquei por 3 dias lá. E a explicação foi exatamente essa, que os alimentos, eles influenciam muito como você bem disse, eles deixam muito agitado o nosso pensamento, a gente perde foco muito, muito grande. Então, todos os alimentos nesse retiro que eu fiquei por 3 dias, eles eram todos preparados e pensados exatamente para que você consiga se concentrar mais e realizar o trabalho que era proposto de autoconhecimento, enfim, fazer algumas regressões, que foi muito legal e muito importante para mim. Então, faz completamente sentido essa sua dica. Eu acho que uma dica muito valiosa, talvez valha até um vídeo específico, uma entrevista específica para falar sobre isso. Eu tive uma lição muito grande nesse retiro, porque a gente sempre acha assim, nossa, viver de um modo talvez vegetariano, ou sem muita radicalidade, com menos açúcar, com menos alimentos industrializados e com mais alimentos orgânicos e frutas, enfim, era uma coisa na minha cabeça impossível. E eu vi que não é. Que na verdade é só isso, um pouco da nossa zona de conforto, pesquisar um pouco, estudar e querer mudar nossos hábitos. Isso realmente vai dar uma qualidade muito grande em tudo, não só nos nossos estudos. Isso é uma consequência, com certeza. E você ter uma concentração naquilo que você está fazendo, isso faz com que você simplesmente, em 2 ou 3 horas de estudo, consiga absorver o que talvez em 10 você não consiga. Quer dizer, isso é uma dica. Consiga perceber a importância dessa dica que você deu? Muito legal, Humberto. Muito, muito bom. Eu tinha certeza que essa entrevista com você ia trazer muitas coisas legais para quem está assistindo, muitas dicas de ouro e, com certeza, foi até além do que eu imaginei. Muito bom, Humberto. Não é à toa que o seu canal tem mais de 6 milhões de inscritos, de visualizações, desculpa, e quase 130 mil. Chegando 6 milhões de inscritos em breve, né? Ainda, vai chegar com certeza. Não é à toa que está com 129 mil inscritos. Já tem a plaquinha lá, o Play de Prata, que eu
que eu vi o vídeo, muito legal. E em breve espero que o Papo de Vestibular também chegue lá com a plaquinha de prata que esteja pendurada aqui desse outro lado. Vai chegar, com certeza. Muito legal, Alberto. Então, para encerrar esse vídeo, não poderia deixar de falar do seu canal, né? Já falando sobre ele, porque é um canal muito legal, tem mais de 180 vídeos. Então, para você que me acompanha aqui no Papo de Vestibular, é obrigação sua agora se inscrever lá no canal do Humberto, tá? Do Exatas Exatas, com mais de 180 vídeos. Humberto, então, para quem nos assiste, que já acompanha, já está acostumado com o Papo de Vestibular, fala um pouco da onde surgiu o canal Exatas Exatas, o que as pessoas que já acompanham o Papo de Vestibular, o que elas vão encontrar lá no Exatas Exatas. Fala um pouco do seu canal aí para quem já acompanha a gente, Humberto. Comecei o Exatas Exatas há praticamente 4 anos agora. Vai fazer 4 anos em dezembro. Pretendo fazer alguma coisa legal de aniversário. E eu sempre gostei de ensinar, assim, as pessoas na minha escola, lá, elas tinham dúvida de alguma coisa, iam para mim, Humberto, como é que faz? Humberto, como é que você resolve essa questão aqui? Aí eu ensinava, eu gostava de fazer isso. Nas vésperas de prova, eu formulava algumas questõezinhas, assim, levava para os meus colegas, a gente ficava se testando, um fazia pergunta para o outro para ver se estava preparado para a prova ou não. Eu sempre gostei de fazer essas coisas, né? Aí teve um dia que eu queria ajudar o pessoal, porque estava na época de recuperação, só que era longe o colégio, eu não queria ir lá para ajudar. Aí eu comecei fazendo uns vídeos assim para ajudar o pessoal. No início não teve muita receptividade, eu lembro que eu fiquei radiante quando depois de um mês eu ganhei um comentário. Eu fiquei nas nuvens por um tempo. Assim como eu fiquei muito mal quando eu ganhei meu primeiro dislike, eu fiquei arrasado por um dia, sonhei com aquele dislike, mas felizmente passou essa época, eu tô melhor agora. Mas foi isso, eu gostava de ensinar as pessoas e sempre foi natural isso para mim, mas fazer vídeo não. Então, no começo foi meio muito nervoso, assim, olhando para os lados. É engraçado, eu às vezes olho os meus vídeos antigos e eu vejo isso, assim, eu começo a rir, eu lembro assim, nossa, como eu ainda estava muito nervoso, não conseguia me expressar direito, mas agora eu sinto que eu estou mais aberto, estou fazendo com mais naturalidade. E o que o pessoal vai encontrar lá no Exatas Exatas? Então, se você tivesse feito essa pergunta há uns 2, 3 meses, eu falaria simplesmente videoaulas de matemática, física e química, e falaria também que dicas místicas para te ajudar a responder mais rápido as questões, fazer cálculos diferentes, algumas curiosidades matemáticas. Só que agora, como a gente veio conversando, eu falei mais de alimentação, eu dei uma dica lá no início do vídeo, na nossa entrevista, eu falei do vídeo do concurso que eu vou fazer, como a geometria pode fazer bem à saúde. Algumas coisas mais relacionadas à saúde, a curiosidades. Eu fiz agora alguns vídeos de curiosidades. Já saiu um que chama Nada é Exato, que eu falei de ilusões de ótica, a psicologia das ilusões de ótica, aproveitando um pouco do papo da psicologia. E eu já fiz um outro vídeo agora de filosofia que fala, o tempo não existe. Fala, o tempo não existe, simplesmente para a pessoa filosofar comigo um pouco. Por que será que o tempo não existe? O que o Humberto quer falar com isso? Então, além das videoaulas agora, além das dicas místicas, além das resoluções Enem, que agora eu vou fazer de 2016, eu acho que agora eu estou realmente expandindo o canal para tornar o canal realmente o que eu queria, que é falar de tudo um pouco, e falar realmente da vida. Desse mundo tão inexato que nós vivemos, um canal de exatas precisa tentar outras coisas para sobreviver. Então, eu estou gostando muito de fazer esses vídeos, estou realmente agora empolgado de fazer essas coisas diferentes. Eu espero que vocês também gostem do conteúdo do canal agora, estou mudando bastante, o pessoal está dando grande receptividade. Sinceramente, vamos falar um pouco de tudo. Eu gosto de comentários, sugestões, que as pessoas digam, Humberto, gostei disso. Muita gente falou de física quântica no meu último vídeo, então pretendo fazer um vídeo sobre física quântica, que é uma coisa que ninguém vê em ensino médio. E agora nas férias, ninguém quer videoaula. Então eu pretendo fazer muitas dessas coisas diferentes para que as pessoas se interessem. Mesmo nas férias, elas entrem nas exatas. E aí a gente dá dicas de saúde, a gente dá curiosidades, a gente insere alguma matemática ali no meio para fazer a pessoa se interessar pela matemática, não só decorar a fórmula. Então, essa é a missão principal do canal agora, fazer a pessoa se interessar não só pelas exatas, mas pela vida e por esse mundo em que nós vivemos. Muito bom, Humberto, muito bom. Eu, como sou um inscrito do seu canal e como sou um telespectador assíduo, estou gostando
tá? Já vou ser o seu primeiro feedback. Vi seu vídeo da sua tá sendo perseguido na UNB, então muito legal, viu, Humberto? Eu queria agradecer demais a sua presença no nosso canal Papo de Vestibular. Uma das coisas que eu mais valorizo nas pessoas é quando elas mantêm a essência delas. E eu vejo muito isso nos seus vídeos. Você é um cara muito autêntico, muito real. A gente não se conhecia, eu te adicionei uma página do Facebook, fiz o convite, você me atendeu, você foi muito educado, muito solícito. A gente ficou aqui apanhando a tecnologia para conseguir colocar o áudio. E você com a paciência e trouxe essas dicas maravilhosas para o nosso canal, que com certeza vai enriquecer o nosso papo de vestibular também. Então, assim, eu queria te agradecer demais, parabenizar pelo seu trabalho, que é um trabalho muito legal, que eu tenho certeza que estimula as pessoas a pensarem o mundo, a romperem barreiras, a ter sucesso na vida, no vestibular, aprender a matemática, que às vezes pode parecer um bicho de sete cabeças, e a gente vê que no seu canal não é nada disso. Então, por tudo isso, parabéns e muito obrigado por ter participado dessa entrevista do Papo de Vestibular. Eu tenho certeza que quem está aqui até agora amou essa entrevista e com certeza conseguiu muitas dicas aí de ouro para levar não só para o vestibular, mas para a vida delas também. Bruno, realmente foi um prazer e que venham outras entrevistas, que venham outros projetos, que a gente tem muito que conversar ainda, né? Então, 10 entrevistas não seriam suficientes para a gente falar, mas a gente tentou encaixar tudo em uma, mas a gente ainda tem muitas possibilidades mais para frente, né? Então é isso, muito obrigado a você que assistiu até agora. Você está vendo no canal Papo de Vestibular, então eu não falo para se inscrever no Papo de Vestibular, mas eu convido você para acessar lá o Exatas Exatas e se você se interessar, a gente vai falar de tudo isso e mais nos próximos vídeos. Então é isso. Obrigado, Bruno. Muito bom. Então, no YouTube, só para conferir, no canal Exatas Exatas. No Facebook, quais são suas redes sociais, Humberto? Para quem quiser acompanhar no Facebook ou Instagram. Não, por enquanto só o Facebook. E é Exatas Exatas mesmo. Mesma coisa. Muito bom. Então, Facebook Exatas Exatas, YouTube Exatas Exatas. Esse foi o Humberto. Um prazer, Humberto, ter você aqui. Eu espero que quem nos acompanha no canal deixe seu joinha e já estou convocando o Humberto. Deixe o seu comentário aqui para o Humberto nesse vídeo, fazendo perguntas. Se quiser saber mais sobre o UNB, psicologia, eu já convido o Humberto para ler os comentários desse vídeo e fazer as respostas também. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. É isso aí. Agradeço a quem está nesse vídeo até agora. Um grande beijo do professor Bruno Moretti, do Papo do Vestibular, entrevistando o Humberto do Exatas Exatas. E até o nosso próximo vídeo. Falou!